Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lucas Antônio, sou dono do canal Build a Change e hoje eu vou fazer um vídeo fazendo um resuminho do livro Ser Humano, Manual do Usuário, de André Rabelo. Fala galera, então o livro ele é dividido em 5 capítulos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o primeiro, que ele basicamente fala o seguinte: o que são os seres humanos e de onde eles vieram? Bom, nesse primeiro capítulo, o autor ele faz algumas conotações históricas de como a nossa espécie se desenvolveu ao longo dos anos e de como alguns hábitos que nos pertencem até hoje, ele foi construído há muito tempo atrás. Fala galera, vamos lá. De forma complementar, qual hábito que a gente trouxe lá da época dos Homo sapiens que hoje em dia meio que não serve de muita utilidade? Seria o ato de realizar o máximo de coisas com o mínimo de esforço. Bom, o nosso corpo ele criou uma programação para você aproveitar toda a demanda energética lá atrás, no tempo dos nossos ancestrais. A aquisição de alimento era algo muito mais escasso que nos dias de hoje. Então, toda refeição que era realizada antigamente, o nosso corpo ele meio que teve que criar ferramentas para que todo subsídio energético que era gerado por aquela refeição fosse aproveitado, e o que não fosse aproveitado ele seria estocado em forma de gordura. Por isso que vem a ideia de você ter que realizar o máximo de coisas com o mínimo de esforço, para você poder economizar energia, porque você não sabe qual seria a sua próxima refeição. Já nos dias de hoje, como a busca por alimento se tornou algo mais acessível, mais fácil, esse estoque de energia que o nosso corpo programou meio que perdeu a sua praticidade. E como, entre aspas, a nossa espécie é uma espécie nova, o nosso cérebro ele meio que ainda não criou adaptações para a gente poder aproveitar quais são as demandas dos dias de hoje, para a gente poder fazer com que elas sejam utilizadas da melhor forma possível. Para fechar o capítulo 1, o autor André Rabelo, dono do canal Minutos Psíquicos do YouTube, que eu vou deixar até o link no final, que eu acho muito interessante vocês acompanharem. O canal do cara é sensacional. Bom, para finalizar o capítulo 1, ele fala um pouco sobre um cérebro antigo no mundo novo. Para complementar a parte que eu falei da questão dos conceitos que eram tidos como corretos na antiguidade, hoje em dia eles são completamente erradicados. Que o autor ele até fala, um cérebro antigo num mundo novo. Você entendendo que algumas ações suas, elas meio que já são tendenciosas, você consegue se programar para poder não realizar elas. Então, tenha ciência de quais são as tendências dos nossos comportamentos para então poder se programar para poder se comportar da forma que você acha mais conveniente com seus objetivos. Lá. Iniciando agora o capítulo 2, ele fala um pouco sobre o que os seres humanos desejam. Bom, o livro, eu acredito, a forma que o autor ele organizou o conteúdo eu achei muito interessante, que ele realmente colocou como se fosse um manual de como você tem que lidar com algumas circunstâncias e algumas situações. Bom, no capítulo 2, ele fala um pouquinho sobre as necessidades básicas dos seres humanos. O autor ele coloca que essa necessidade não é algo que eu ou você tem, sim a espécie tem, e que algumas pessoas vai ter mais destaque para alguns pontos, algumas necessidades, enquanto outros vão ter mais necessidade de outras. E quais seriam essas necessidades? Seria a necessidade de um vínculo,
a necessidade de ter o controle sobre a própria vida, a necessidade de ter compreensão ou ser compreendido, a necessidade de você ter autoestima, você ter conhecimento do seu próprio valor, você encontrar um sentido na sua vida, você entender o porquê que você faz as coisas que você faz, da forma que você faz, e a necessidade de conflito. O autor, ele coloca que se o ser humano, ele anseia por objetivos maiores na sua vida e que ele mesmo assim ainda se sente ansioso sobre aqueles objetivos, entenda que se você não tiver essas 5 necessidades básicas bem supridas, você dificilmente vai se sentir realizado nas tarefas que você está se propondo a fazer. Então, vamos lá. O terceiro capítulo, ele fala: eu posso confiar nos seres humanos? A primeira coisa que o autor já escreve é depende, porque no início de cada capítulo, o André ele faz uma abreviação do que ele quer dizer naquele capítulo e depois ele destrincha cada tópico daquele conceito. No capítulo 3, o André ele já começa falando depende. Por quê? Você fazendo uma análise histórica do comportamento humano, você vai ver que o ser humano ele tem a tendência a mentir. O ser humano, ele mente bastante, independente se for uma mentira benevolente ou malevolente. Você tendo um ideal para aquela história que você está contando, não faz com que aquela história seja verdadeira ou não. Então, antes de confiar em qualquer história, em qualquer pessoa que está te passando aquela informação, tenta antes conversar, entender qual o contexto que ela está contando aquela história, porque pode ser que ela ainda vai entregar se aquela história é real ou não, fazendo com que alguns detalhes por volta se percam, não fazendo com que aquela situação que a pessoa está dividindo com você não englobe realmente tudo o que aconteceu. Bom, vamos lá. De forma complementar, no capítulo 3, o autor ele coloca uma citação que eu acho muito interessante eu realizar a leitura. É um pequeno trecho na parte final do capítulo, que diz o seguinte: por mais negativas e extremas que possam ser essas crenças, elas deviam fazer sentido no contexto em que surgiram. Se na sua infância os seus cuidadores trataram você de um jeito que fazia você se sentir um lixo, por que diabos você acha que você ia concluir outra coisa? Você era apenas uma criança que mal entendia o que estava acontecendo e concluiu aquilo que o ambiente estava lhe mostrando. Apesar disso, é sempre bom lembrar que uma pessoa não é o que disseram ou o que dizem o que ela é. As crenças negativas que foram colocadas na cabeça dos indivíduos podem sim ser mudadas e isso permite desfrutar melhor das relações com as outras pessoas. Então, independente se você escuta de uma pessoa, ela sendo próxima ou não, você é X ou Y, aquela informação ela se torna real a partir do momento que você incorpora ela para si e que você tem a opção de ignorar completamente aquela informação, só que você tem que ter o autocontrole suficiente para entender qual é o peso daquela opinião na sua vida. Quero falar um pouquinho agora sobre o capítulo 4, que é eu posso confiar em mim mesmo? Eu acho muito interessante o autor. A ideia que ele tenta passar neste capítulo, que ele fala que a nossa atenção, a nossa memória, a nossa percepção, ela é limitada. Que ele até apresenta um teste que é sobre a nossa questão de visualização, que ele apresenta 2 pontos num quadro, um X e uma bolinha. Aí, você, dependendo da angulação que você olha para os objetos, mesmo estando com ambos os olhos abertos, você tem um ponto cego onde um dos objetos ele não é perceptível, mesmo você olhando de frente para a página. Então, o autor coloca que mesmo
no dia a dia, a nossa percepção é limitada. Você não consegue enxergar tudo que realmente está na sua frente, mesmo estando na sua frente, porque temos pontos cegos ali na nossa percepção. De forma complementar, o autor coloca que a nossa memória ela é seletiva, que a grande parte das nossas memórias elas são reconstituídas através da atração que nós tivemos ou sentimento que nos fez reatar aquela memória. E que, dependendo das circunstâncias, se você tentar ser 100% racional, você não vai conseguir se recordar de todos os conhecimentos e conteúdos que você chegou a absorver. Vamos lá. De forma complementar, no capítulo 4, o autor também coloca uma situação que eu acho muito interessante, eu dividi ela aqui com vocês. Ela é a seguinte: é claro que nem sempre os seres humanos mudam com facilidade. A necessidade de preservar uma autoestima positiva, por exemplo, pode limitar severamente a capacidade de alguém perceber o que está errado ou que seria vantajoso alterar alguns dos comportamentos. Muitas pessoas persistem por anos, mesmo com os mesmos erros e não mudam, pois mais que isso as prejudique. A personalidade do indivíduo também pode ser bem inflexível e alguns dos casos mais extremos podem ser observados em pessoas vivendo algum transtorno de personalidade. Mas dizer que alguém não pode mudar o seu jeito de ser é nada mais, nada menos do que a previsão do futuro que sempre está prestes a fracassar. Então, o autor coloca que aquelas pessoas que falam eu sou assim, eu sou X, eu sou Y, e você que se adapte. Essas pessoas, elas estão com uma percepção extremamente limitada e o que eu posso te passar dessa informação? Que pensar assim é normal, é tendencioso. O ser humano tende a pensar assim, que ele não é capaz de mudar. Só que se você for fazer uma análise, uma reflexão histórica, você vai ver que os grandes atos que muitas pessoas que já passaram por esse mundo, elas demonstraram que o ser humano ele tem um potencial extremamente abundante e adaptável, que ele consegue, independente da circunstância ali, encontrar sentido e encontrar um porquê, independente da situação em que ele estiver vivendo. Galera, para fechar o último capítulo, o André ele coloca como tornar os seres humanos mais felizes. Aqui eu separei duas citações, uma na primeira página do capítulo e a outra na última página, que eu acho que sintetiza muito bem a ideia que o André tenta passar neste último capítulo. Ele fala o seguinte: a espécie humana possui necessidades básicas ligadas a toda uma história evolutiva que antecede até mesmo o surgimento do ser humano moderno. Nossos cérebros tendem a funcionar de uma maneira ideal quando tais necessidades estão relativamente bem satisfeitas. Se falharmos prolongadamente ou agudamente na satisfação de uma ou mais delas, o trem da nossa saúde mental começa a desencadear. Então o André coloca que aquelas demandas que eu coloquei lá atrás, a busca por um vínculo, a necessidade de conflito, se essas 5 demandas elas não estão muito bem supridas, qualquer outro desejo que você anseia, ele meio que vai perder um pouco o sentido, o valor naquela situação. Bom, agora para finalizar o livro, tem a última citação que o André coloca, que eu acho que ela é imprescindível para concluir a ideia que o livro passa para a gente, que é o seguinte: sendo um ser humano tão único como você é, eu fico aqui me perguntando, do que será que você é capaz de ser, que ainda não é, que ainda não sabe que é, do que deve ser capaz de fazer, que ainda não fez? Qual será o limite que você pode alcançar e do que você pode fazer? Tudo que eu sei é que você faz parte de uma espécie extremamente recente neste planeta e que ela tem uma enorme capacidade de se adaptar, às vezes de forma mais lenta, outras de forma extremamente surpreendente. Mas o potencial para mudança sempre existe dentro de cada um de nós. Por isso, não dê ouvidos quando alguém lhe disser que você não é capaz de mudar algo em si. Quem pode dizer qual é o seu limite é você. Quem pode dizer qual é o limite do seu potencial é você.